Oi! Hoje eu vim te mostrar alguns exercícios e posições, movimentações que você pode fazer durante seu trabalho de parto e que pode te ajudar durante todo esse processo. Eu vou te mostrar na prática como que você usa um cavalinho, banqueta, bola suíça, como que você pode aliar tudo isso com massagem, chuveiro, enfim. Vou te mostrar também como que funciona a anatomia para que você consiga de fato entender o porquê de algumas determinadas posições serem boas e outras não serem tão boas assim. Então fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar muito. O meu nome é Thaís, eu sou enfermeira, residente em enfermagem obstétrica pela UF, e esse é mais um vídeo para eu te ensinar sobre obstetrícia e fazer você se apaixonar por ela também, assim como eu me apaixonei. Qual a melhor posição para parir? Será que tem? Primeiro eu queria te falar que nós temos dois ossinhos no finalzinho da coluna vertebral, que são chamados de sacro e cóccix. Eu acho que você já ouviu falar neles. Mas talvez você não saiba que eles juntos formam uma estrutura móvel, que ajuda também a gente no trabalho de parto. E a gente tem que usar essa mobilidade dele a nosso favor. Por isso que é importante você conhecer a anatomia para entender melhor as posições. Eles dois juntos, o sacro e o cóccix, eles formam uma curvatura para dentro da pelve. E como essa estrutura ela tem essa mobilidade, ela serve justamente para quando o bebê estiver descendo, o bebê estiver nascendo, ele vai descendo, se encaixando, essa estrutura ela vai se abrindo, dando espaço para o bebê nascer. Tá, mas o que isso tem a ver com as posições na hora do parto? A posição mais comum na hora do parto, que eu tenho certeza que você já conhece essa, é a posição ginecológica ou posição litotômica ou aquela posição toda deitadona. Mas geralmente é aquela posição que a mulher fica na cama completamente deitada. Geralmente ainda usam as perneiras para ela colocar a perna ali e ficar com a perna completamente aberta. Tenho certeza que essa é a posição mais comum por aí. Se você já teve filho e não tenha passado por essa posição, acredito que sua mãe, avó, enfim, você conheça alguém que pariu nessa posição ou já assistiu novela, filme por aí, porque é só essa posição que aparece na televisão. Isso eu te falar que essa é a posição mais desconfortável para a mulher, você acredita? Não faz muito sentido, né? É a posição que as pessoas mais usam e é a que mais é desconfortável para a mulher, mas por quê? É exatamente aí que entra o papel do sacro e do cóccix que eu te falei. Se ele é encurvado para dentro, quando essa mulher está deitadona, completamente deitada na cama, o cóccix ele está curvado para dentro. Aqui está a cama, aqui está o corpo da mulher. E ele está curvado para dentro. Imagina que a mulher está aqui completamente deitada. Quando o bebê ele precisa nascer, ele precisa sair, ele precisa que essa estrutura, ela tem aquela mobilidade que eu te expliquei, que ela abra o espaço para o neném nascer. Mas se tem uma cama aqui, esse osso ele não consegue ter essa mobilidade que a gente espera. Acaba dificultando o processo natural do parto, né? Algo que foi feito para isso, a gente acaba dificultando por conta de uma posição que, na maioria das vezes, é imposta pelo profissional que você fique assim, você é obrigada a parir assim. E isso não pode acontecer, gente. Eu não sei se vocês conhecem a história extremamente machista dessa posição. Eu vou te contar. Você acha que as mulheres sempre pariram nessa posição? Não, gente. As mulheres, quando elas tinham outras mulheres no cenário do parto com ela tinha mais autonomia, ela tinha mais protagonismo. As mulheres costumavam parir em pé, de cócoras principalmente. Mas eram posições que elas se sentiam mais confortáveis. Dificilmente elas iam parir deitadas e quando pariam deitadas eram outras posições e não essa. Só que existe um rei francês, que foi o Luís XIV, ele que popularizou essa posição como sendo a posição necessária para parir. Por quê? Ele gostava de assistir os partos nessa posição, porque era a posição que ele conseguia ver, porque quando a mulher queria parir de cócoras, ele não tinha uma boa visibilidade, entende? Então ele falou que ela teria que parir deitada, completamente deitada, para ele ficar de frente e conseguir assistir, mas ele não era nem obstetra não, gente. Se obstetra já é ruim, te impor uma posição, ele não, ele era o esposo mesmo, ele era o esposo. E aí o que ele fazia? Ele não só
ficava de frente para assistir, ele também convidava outras pessoas, outros homens, para assistir o parto também. E ainda, outro detalhe, aquele cenário que era feminino, que eram feitos por parteiras, eram mulheres que estavam inseridas naquele momento, acabou, porque ele tirou as parteiras e colocou os parteiros. Ele só colocava homens para prestar assistência ali do parto. Então, realmente, o parto, ele virou um espetáculo para eles. Colocava várias pessoas de frente para a mulher e a mulher lá, toda exposta, toda vulnerável para ter os nenéns. Enfim, é uma história ruim, mas que acontece até os dias de hoje, culturalmente, porque quanto mais os partos eles aconteciam nos hospitais, mais intervenções desnecessárias tinham e mais as mulheres perdiam o seu protagonismo, perdiam a sua autonomia. E hoje é o que a gente tanto luta contra. Por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, para te mostrar que você tem que ter a liberdade de movimentação. A melhor posição para você parir, para você ter o seu neném, é a posição que você se sente mais confortável. Se você estiver se sentindo confortável nessa posição, gente, tudo bem, tá tranquilo, porque você tá confortável, entende? Não é porque anatomicamente é uma posição que não favorece muito que você não possa parir assim. A questão é, você não deve ser obrigada a parir em uma posição que você não esteja se sentindo bem. Eu quero que você entenda que existem diversas posições que você não precisa parir na cama. Você pode parir no chuveiro, na banqueta, no cavalinho, em pé, de cócoras, de lado na cama, de 4 apoios. Enfim, você pode parir na posição que você se sente mais confortável e na posição que você quiser. As posições mais verticais, elas ajudam na descida do bebê, tanto pela gravidade, quanto por isso aí que eu te contei. Você consegue deixar essa estrutura um pouquinho mais livre, então ela consegue fazer o trabalho dela de se movimentar, de se abrir, ajudando na descida do bebê, ajudando que o bebê ele consiga fazer as movimentações dele, que ele consiga descer, se encaixar, rodar para um lado, rodar para o outro, enfim. Como eu digo, quando eu digo que parto é movimento, não é só o seu movimento aqui fora, é o movimento do bebê lá dentro também. Porque o bebê ele só não desce assim, fácil. Não é assim só uma coisa que ele faz lá dentro. Não, o bebê lá dentro, ele também tem os desafios a percorrer. Por isso que a gente fala que o trabalho de parto é seu e dele. É um trabalho em conjunto. Ah, Thaís, então você tá querendo me dizer que a posição mais confortável para mim vai ser ficar em pé. Não, exatamente. Se em pé for a posição que você estiver mais confortável, show. Se não for, gente, troca. Durante todo o trabalho de parto, pode ser que tenha algumas posições que você ache que é a sua favorita em determinadas fases, mas em outras fases você já se sinta incomodada com aquela posição e queira trocar, e tá tudo bem. É isso mesmo que deve ser feito. Você tem que sentir o seu corpo. Eu trouxe aqui para você alguns movimentos, alguns itens que a gente pode usar durante o trabalho de parto, que é o cavalinho, bola suíça e banqueta. Todas as 3 movimentações que eu vou te mostrar aqui, elas cumprem exatamente essa função de te deixar mais na vertical, de deixar a sua pelve mais livre para se movimentar, para descida do bebê, para o bebê conseguir se ajeitar lá dentro, fazer as rotações necessárias, enfim. E essa é a tão conhecida bola suíça, muitas mulheres usam ainda na gestação, né, fora do trabalho de parto, mas durante o trabalho de parto também ela é muito utilizada. Você pode fazer alguns movimentos de um rebolado mais curtinho, um rebolado mais ampliado, com a pelve, né, mais ampliada. Você pode fazer movimentações de um lado e para o outro. Você também pode usar a bola suíça como apoio para ficar de 4 apoios no chão, receber uma boa massagem nas costas também é um bom momento. E você não precisa ficar restrito a usar a bola apenas no quarto do PPP, você pode usar ela no chuveiro também. Muitas mulheres levam para o chuveiro porque preferem ficar no chuveiro para aliviar a dor com a água quente, mas às vezes ficam cansadas de ficar tanto tempo em pé por lá, então acabam colocando a bola para descansar mesmo, com a água caindo ali nas costas, aproveitar o momento e relaxar. E essa é a banqueta. Muitas pessoas não conhecem essa banqueta, mas a gente usa muito ela no finalzinho do trabalho de parto, ali já no período expulsivo, para ajudar na reta final para o bebê conseguir nascer. Muitos bebês nascem na banqueta. A gente costuma acomodar o acompanhante ali atrás da mulher para que ela possa se apoiar nele
E aí ele pode ir fazendo massagens nela e a gente, enquanto equipe, fica de frente ali no chão mesmo, aguardando esse bebezinho chegar. E assim como a bola suíça, ela também pode ser levada para o chuveiro e o bebê nascer por lá. E esse é o cavalinho, gente. Ele é um local que as mulheres costumam ficar muito para descansar e ao mesmo tempo ajudar nessa descida do bebê por conta da posição mais vertical. Ele tem uma abertura ali no meio que o bebê pode nascer ali também, se a mulher quiser. Além desses movimentos, você pode testar outras posições no seu trabalho de parto. Você pode andar, caminhar, agachar, ficar de cócoras, ficar de 4 apoios. Na cama mesmo, você pode ficar de 4 apoios na cama, ficar lateralizada. Enfim, você pode fazer uma posição que só você vai fazer na vida. Você pode criar uma posição, entende? Então, assim, sinta de fato o seu corpo, o que você estiver sentindo vontade de fazer. Lembre-se que o parto, ele é movimento. A melhor posição, no geral, não existe. Mas existe a melhor posição para você. E só você vai saber disso. Mas coloque uma coisinha na cabeça de vocês. O profissional que estiver assistindo o seu parto, ele pode sim te ofertar algumas posições, principalmente ao decorrer do seu trabalho de parto. Quando a gente avalia o bebê, faz um toque vaginal, a gente sabe qual a altura do bebê, qual a posição do bebê. Pode ser sim que algumas posições elas sejam favoráveis para a evolução do seu trabalho de parto. Na maioria das vezes, a gente não faz nenhum tipo de intervenção, quando não tem necessidade. Mas em outros casos, pode ser que seja necessário. Então, a gente vai te ofertar algumas posições que acreditamos que possa ajudar no trabalho de parto. Porém, se for algo que você não estiver se sentindo confortável, você não é obrigada a fazer. Inclusive, se alguém te obrigar a fazer algo que você não queira, isso é uma violência obstétrica e pode ser denunciado. Se você ficou até o finalzinho desse vídeo, me dá um like, inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com uma gravidinha que você conheça e que você acha que vai ajudar ela também. Um beijo, galerinha, e até a próxima!